galera, beleza? Aqui é o Johnny, seja bem-vindo ao canal. Ó, se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta de Viking, era Viking, etc., já se inscreva aí, deixe seu like, tá? Ativa o sininho, essa coisa toda aí que você já sabe, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar novamente de espadas da era Viking, né? E vamos tentar ver, né? Descobrir o que exatamente é uma espada Viking. Muitos olhariam essa espada aqui, né? Veria esse design aqui, diria, isso é uma espada Viking, né? Muita gente fala isso e eu sempre uso ela aqui para falar sobre espadas Viking, né? E espadas da era Viking, né? Mais especificamente. Então, o que é na verdade uma espada Viking? Então, hoje a gente vai explorar aqui um pouco disso. Bem, algumas pessoas então podem olhar algumas espadas como essa, como eu já disse, e dizer que eram vikings, como essa aqui da capa do livro, e dizer, e já olhar imediatamente e falar, uma espada viking, tá? Mas isso não sempre, nem sempre, na verdade, isso é uma coisa real. Essa aqui dessa capa, com esse estilo de decoração, inclusive é uma espada que foi feita uma réplica, feita uma linha, né, de réplicas pela Albion, que é um fabricante magnífico de espadas, né? Fez uma réplica desse modelo aqui e costuma vender. E esse modelo aqui já é um modelo bem aceito e bem entendido como sendo franco, tá? Da região dos francos. Isso é onde hoje, né, pelo menos uma parte, né, hoje em dia é a França, tá? É claro que dependendo da época também envolvia partes da Alemanha, etc. Mas assim, esse é um estilo franco, tá? Então, essa não é uma espada Viking, mas com certeza é da era Viking. Essa espada aqui a gente tem modelos muito semelhantes que foram encontrados, por exemplo, na região da Escandinávia. Então, por que essa espada não é uma espada Viking? Tá? E aí a gente tem que pensar em algumas coisas, tá? Primeiro que os vikings que invadiam, roubavam, saqueavam, tá? Mas eles também eram um povo que faziam muitas trocas, muitos comércios, né? Entre países e navegavam, aquela coisa toda que vocês já sabem. Então há muitas formas como um estilo de espada não viking poderia ir parar nas mãos de um viking, né? Ou poderia ir parar na região da Escandinávia, né? Então, seja por um roubo, seja por uma derrota no campo de batalha, seja por troca, compra, etc. Tá? Então, muitas formas esse tipo de espada poderia aparecer lá. Outra coisa que a gente tem que notar para entender essa questão dos estilos, qual seria o estilo mais ou menos de cada região, é que a gente tem que fazer o uso um pouco de estatística e senso comum, tá? No sentido de que, vou dar um pequeno exemplo, digamos que 200 espadas desse tipo aqui são encontradas, você tem uma amostra total de 200, 150 delas foram achadas na Escandinávia, na região toda da Escandinávia, mas 50 foram achadas na Inglaterra, e isso é muito significativo. Bem, muita gente iria olhar para isso simplesmente pelos números e falar, então tá certo, isso aí é uma espada, esse modelo é Viking. E por algum motivo ele apareceu lá na Inglaterra. Poucos exemplos, né? Mas aqui o que é relevante é realmente esses 50 que estão na Inglaterra. Porque aí a gente tem que entender qual que é o contexto histórico da época, tá? Nessa época, né, durante boa parte aí do período da era Viking, os vikings, né, a maioria deles eram pagãos, tá? E eles mantinham os rituais pagãos de enterrarem os mortos com seus pertences. Então, é por isso inclusive que se acham, né, muitas espadas, joias e outros tipos de objetos nessa região específica, porque eles faziam esses enterros, tá? Onde a pessoa, principalmente se era uma pessoa mais rica, ela seria enterrada com muitas posses, tá? Para usufruir na sua próxima vida, etc. Então, às vezes com ouro, com joias, com espadas, às vezes até com escravos. Então eles sacrificavam escravos para serem enterrados junto com o seu dono, entendeu? Então isso acontecia nessas regiões.
Então é por isso que isso, para a arqueologia, é uma maravilha, né? Porque as coisas foram preservadas. Ao contrário disso, no mundo cristão, na Inglaterra, já não se tinha mais esse costume. Então as espadas elas iriam ser utilizadas, passado de um para o outro, talvez ganhar uma nova configuração de cabo, guarda, etc. Seriam passadas às vezes por séculos ou até se perder, né? Então por isso que é muito mais significativo essas 50, né, nessa suposição que eu dei, essas 50 na Inglaterra do que as 150 na região da Escandinávia. Tá? E isso, além disso tudo, a gente tem a questão das pinturas da época. As pinturas, né, e os desenhos da época mostram, né, na Inglaterra bastante esse estilo aqui. Então, baseado em tudo isso que a gente já sabe, a gente, né, tem por base de que esse tipo de modelo era um modelo anglo-saxão, tá? E não um modelo viking, um modelo nórdico. Ah, mas bem, e aí muita gente poderia ainda continuar pensando, mas esse estilo é encontrado lá nos nórdicos, deve ser dos nórdicos. Todos os estilos, na verdade, são encontrados nessas regiões dos países nórdicos, tá? Porque, principalmente pela essa questão de preservação, claro que tem muitos achados de rio também desses lugares, né? E aí podem pensar, eles são estilos nórdicos. Mas aí se todos os estilos que a gente tem, né, de A X, né, da tipologia do Petersen, se eles são todos nórdicos, quais são os estilos dos outros países? Qual que é o estilo de espada dos francos, dos germânicos, dos britânicos? Entendeu? Então nós sabemos, porque na época todos eles usavam esse tipo de espadas, tá? Ou espadas nesse tipo de configuração, com um cabo muito pequeno, tá? Com a guarda também pequena, diversos tipos e com pomos também em configurações semelhantes, né? Então que estilo o Franco usava? Usava, por exemplo, alguns nesse estilo aqui. Claro que teriam variações, tem as variações todas lá do Petersen, né? Mas são todas muito semelhantes. Qual seria o estilo de espada usado na Britânia? Esse. Qual seria o estilo de espada usado no norte da Itália? Esse tipo, entendeu? Qual é o tipo de espada usada nos pequenos reinos que restaram, né, reinos cristãos que restaram na Espanha e Portugal, né? Nessa época estava invadido pelos mouros. Eram espadas todas desse tipo, dessa configuração, tá? Com lâmina tipo 10. Então, durante todo esse período da era viking na Europa, espadas, né, semelhantes a essa, dos tipos A X, foram utilizadas por todos os países. E algumas, né, como eu já citei aqui, eram mais predominantes em um lugar ou no outro. Então, esse tipo, como a gente já comentou aqui, um tipo anglo-saxão, né, um tipo britânico, um tipo inglês. Esse tipo da capa aqui, um tipo franco, e por aí vai. Tá, mas aí então fica a pergunta. Então quer dizer o quê? Que os nórdicos, que os vikings não tinham uma espada própria deles, que eles não fabricavam espadas? Não é isso, tá? Sim, existem tipos que a gente pode considerar nórdicos, que seriam tipos viking, tá? E sim, seriam de fabricação deles. Só que isso não é uma separação que é tão fácil de fazer, tá? Isso por conta de todas essas questões que a gente já falou, né? De como que espadas são encontradas tanto na região da Escandinávia quanto também tem proporcionalmente, né? Menor, é claro, mas em números significativos nos outros países. Mas para a gente saber então alguns tipos, uma ideia que a gente tem seriam tipos que aparecem mais na região da Escandinávia e que praticamente não tem nas outras regiões, tá? Então aí seriam os tipos realmente mais exclusivos. E eles existem, tá? E a gente vai dar uma olhadinha em alguns deles aqui. Um dos tipos que aparece bastante nessa região, que praticamente não tem nas outras, ou aparece muito pouco, né? São os tipos C, né? Com esse pomo triangular, né? E também
as espadas de um gume só, né? A gente sabe que não é tão comum de se ver assim, mas que a gente tem essas espadas desse tipo de um gume só. E elas são, essas espadas de um gume, predominantemente mais vikings mesmo, mais nórdicas, né? Então dá para se dizer que essas espadas de um gume só e espadas do tipo C, né? Esse aqui no caso é as duas, né? Que seriam tipos de espadas viking. Outro tipo também que é também tido comumente como um tipo de espada viking é o tipo E, tá? Esse aqui, e principalmente com essas decorações, tá? Essas decorações de pontinhos, né? Esses furadinhos como feitos múltiplos pontinhos. Isso aqui é mais estilístico deles, né? Do que, por exemplo, diferente, por exemplo, desse da capa, que esses detalhes dessas vinhas aqui, desse tipo de desenho de plantas, é um estilo muito mais franco. E é claro, a gente também tem os tipos mais genéricos, poderiam ter sido feitos praticamente em qualquer lugar e estavam espalhados em toda a Europa, como por exemplo o tipo M aqui, ó, né, que é encontrado bastante praticamente em todo lugar. Ele poderia ser feito de repente para um viking, ser vendido para alguém mais no sul, ou ser feito lá com os francos e ter sido comercializado para todo lugar. E esse é um tipo que praticamente nunca a gente vê sendo reproduzido, né? Até porque ele é um tipo meio feioso, assim, então talvez por isso as pessoas não gostem tanto, mas seria bom que tivessem reproduções das espadas desse tipo. Então é isso, pessoal, um bocado de contexto histórico, um bocado de análise histórica, de como a gente pode pensar em algumas situações, né, e entender esses estilos e tudo mais. E aí, o que a gente pode tirar de o que seria realmente uma espada viking, de uma espada que é da era viking, tá? Mas que não é absolutamente um estilo viking, beleza? Então, a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza, galera? Valeu e até!